Bom dia a todos, irmãos. E aqui nesta manhã, envolvidos no estudo que Deus nos prepara para cada um de nós, o que nós necessitarmos, dedicamos também para os irmãos do abrigo de Dianópolis e de todos, para que possam ser acolhidos, ó Pai, com a Tua palavra, com a Tua luz, nesta manhã bendita, Pai, em que vamos aqui reunidos estudar com a Sua proteção. Então, hoje, o texto, ele é o texto do livro Contos e Contos, do irmão X, Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 40. Então, é um texto muito envolvente para nós, muito abençoado nesta manhã. Então, ele inicia assim: Olá, meu irmão. A disposição amiga acentuava Cipriano Neto, é verdadeiro tônico espiritual. Não raro envenenamos o coração à força de insistir na máscara sombria. Má conduta é moléstia perigosa, porquanto as enfermidades não se circunscrevem ao corpo físico. Quantos negócios de muletas, quantas atividades nobres interrompidas, em virtude do mau humor dos responsáveis? Claro que ninguém se deixa absorver pelos malandros de esquina, mas o respeito e a afabilidade para com as criaturas honestas, seja onde for, constitui alguma coisa de sagrado que não esqueceremos sem ferir a nós mesmos. À frente da pequena assembleia, todavia ouvidos, Cipriano, com a graça de sua privilegiada inteligência, continuou após leve pausa. Na terra, o preconceito fala muito alto, abafando vozes sublimes da realidade superior. Neste capítulo, tenho a minha experiência pessoal bastante significativa. Meu amigo calou-se por alguns momentos, vagueou o olhar muito lúcido através do horizonte longínquo, como a vasculhar o passado, e prosseguiu. É quase inacreditável, mas o meu fracasso em espiritismo não deve outra causa. Não ignoram vocês que meu coração de pai, dilacerado pela morte do filho querido, fora convocado à doutrina dos espíritos, ansioso de esclarecimento e consolação. Banhado de conforto sublime, senti que minhas lágrimas de desesperação se transformaram em orvalho de agradecimento à bondade de Deus. Meu filho não morrera, mais vivo que nunca. Endereçava-me carinhosas palavras de amor. Identificara-se de mil modos. Não havia lugar à dúvida. Inclinei-me então à doutrina renovadora. Saciado pelas águas vivas de santas consolações, não sabia como agradecer à fonte. Aí que recordei as minhas possibilidades intelectuais. Não seria justo servir ao Espiritismo através da palavra ou da pena? Poderia escrever para os jornais ou falar em público? Profundamente recolhido à nova fé, atendi à primeira sugestão de um amigo e dispus-me a fazer uma conferência. Anunciou-se o feito e no dia aprazado, compacta assistência esperou-me a confissão. Seduzindo pela beleza do espiritismo evangélico, discorri longamente sobre a caridade. Aplausos, abraços, sorrisos e solicitações. No círculo dos meus companheiros de literatura,
porém o assunto fizera-se obrigatório. Voltando à avenida no dia imediato ao acontecimento, meu esforço foi árduo para convencer os confrades de letras que não me achava louco. Infelizmente, porém, minha decisão não se filiava senão à vaidade. Pronunciar a conferência como se o espiritismo necessitasse de mim. Admitia, no fundo, que minha presença honrara sobremaneira o auditório e que a codificação kardeciana em mim encontrara prestigioso protetor. Desse modo, alardeava suma importância em minhas palavras novas, citava a antiguidade clássica, recorria aos grandes filósofos, mencionava cientistas modernos. Quando nos encontrava, meus colegas e eu, no ápice das discussões preciosas, eis que surge Epídio, velho conhecido meu e antigo tintureiro em Jacarepaguá. Sapatos rostos, calça remendadas, cabelos despenteados, rosto suarento, abeirou-me de mim e estendeu-me a destra, exclamando alegre: Olá, meu irmão, meus parabéns. Fiquei muito satisfeito com a sua conferência. Entreolharam os meus amigos admirados e confesso que respondi à saudação efusiva, secamente, meneando levemente a cabeça e sentindo-me deveras humilhado. Em vista do meu silêncio, o tintureiro despediu-se mostrando enorme desapontamento. É de sua família? Indagou um companheiro mais irônico. Estes senhores espiritistas são os campeões da ingenuidade? Exclamou o outro circunstante. Enraiveci-me. Não era desaforo semelhante homem do povo chamar-me irmão, ali em plena avenida, diante dos colegas de tertúlias acadêmicas. Estaria, então, obrigado a relacionar-me com toda espécie de vagabundos? Não seria aquilo irmanar-me a rebotalhos de gente na via pública? O incidente criou em mim vasto complexo de inferioridade. Cegavam-me ainda velhos preconceitos sociais e a ironia dos companheiros calou-me no fundo, no espírito. A ausência de afabilidade e a incompreensão grosseira adminavam-me por completo. O fermento da negação trabalhou-me o íntimo, levando a massa de minhas disposições mentais. Resultado, voltei à aspereza antiga e se cuidava de doutrina, confinava-me a reduzido círculo doméstico. Não estimava a companhia ou a intimidade daqueles que consideravam inferiores. Os anos, todavia, correm metodicamente, alheios à nossa vaidade e ignorância, e impuseram-me a restituição do organismo, causando o seio acolhedor da terra. Sabem vocês, por experiência própria, o que nos acontece a essa altura da existência humana? Gritos estentóricos de familiares, pavor de aperfeiçoados, a tal de recender aromas de flores,
das convenções sociais. Em meio da perturbação geral, senti que o sono brando se apoderava de mim. Nunca pude saber quantos dias gastei no repouso compulsório. Despertando, porém, debalde, clamei por meu filho bem-amado. Sabia perfeitamente que abandonara a esfera carnal e ansiava por reencontrar-lhe o carinho. Deixei a residência antiga, ferido de amarguras, preocupações. Atravessei ruas e praças de alma opressa. Atingi a avenida onde me dava o luxo de palestrar sobre ciência e literatura. E ali mesmo, junto ao aristocrático café, divisei alguém que não me era estranho às relações individuais. Não tive dificuldade no reconhecimento. Era o Epídio integralmente transformado, evidenciando nobre posição espiritual, trocando ideias com outras entidades da vida superior. Não mais os sapatos velhos, nem o rosto suarento, mas singular aprumo, aliado à expressão simpática e bela, cheia de bondade e compreensão. Aproximei envergonhado, quis dizer qualquer coisa que me revelasse a angústia, mas obedecendo a impulsos que eu jamais soube explicar, apenas pude repetir as antigas palavras dele. Olá, meu amigo, meus parabéns. Longe, todavia, de imitar-me o gesto grosseiro e tolo de outro tempo, o generoso tintureiro de Jacarepaguá abriu meus braços, contente e exclamou com sincera alegria: Oh, meu amigo, que satisfação! Venha, daí vou conduzi-lo ao seu filho. Aquela bondade espontânea, aquele fraternal esquecimento de minha falta, era por demais eloquentes. E não pude evitar as lágrimas copiosas. Nossa pequena assembleia de desencarnado achava igualmente comovida. Cipriano calou-se, enxugou os olhos úmidos e terminou. A experiência parece demasiadamente humilde. Entretanto, para mim, repressou lições das mais expressivas. Através dela, fiquei sabendo que a afabilidade é mais que um dever social, é alguma coisa de Deus que não subtrairemos ao próximo sem prejudicar a nós mesmos. Que lição, né, meus irmãos? Muito comovente para nós, que mostra claramente o que e como devemos comportar diante da realidade a qual nós vivemos o nosso dia a dia com tantas indiferenças, né? Então, esse texto, ele trouxe para nós, ele mostra o quanto os espíritos ficam à nossa disposição. Aqui, ele se dispõe ao nosso irmão Cipriano, mesmo sabendo, né, que cada um tem o direito livre, né, do livre-arbítrio, ele vem nos alertar, o nosso irmão, que não é comum envenenar o coração por
por força de insistir nelas mesmo, né? Que essas imperfeições nos causa. Então a gente erra tanto, apoia tantas coisas do mal, mau humor, negócios, ele interrompia atividades, ele com falsas aparências, ele fazendo de inocente, né, diante das outras pessoas. Sim, e confirmava ainda o Cipriano, o respeito, a delicadeza é com as pessoas honestas, né? Ele estudado ali, todo convencido de sua inteligência, ele participava de assembleias com seus companheiros de literatura, né? Então você vê que ele desfazia daqueles que precisavam da gente para ficar junto com as pessoas, que nós precisamos sim de estudar, ser alguém na vida, defender o pão de cada dia, mas não desfazendo dos outros. Ele deixava bem claro que o preconceito aqui na Terra fala muito alto e tenho experiência bastante. Então, ele afirmava, né, ali que ele tinha muita experiência. E aí, com estas palavras, ele sufocava as vozes dos espíritos superiores, que são sublimes para nós. Ele nos ouve em tudo. É nós que não vemos, não percebemos a presença deles conosco. Ele fala também que o fracasso no espiritismo são estas minhas imperfeições, a causa de insistir na máscara escura, né, diante das pessoas. Então, ali ele fere, né, ele cobre as pessoas letradas, estudadas, desfazendo das menos inferiores, que nós encontramos a cada esquina, a cada passo que a gente dá, nós estamos diante dessas pessoas, que não são elas só elas culpadas, nós também somos responsáveis por isso. O que fazer por cada uma delas? Será que nós preocupamos nisso? Que é o que o nosso amigo esquecia, né? Por vaidade, né? De formação, ele desfazia das outras menos favorecidas. E aí ele ferido, né? Vem a morte do filho, e ele ferido pela morte do filho, ele foi acolhido mais uma vez na doutrina, para o consolo, que comovido em lágrimas, ele sentia as desaparecer como orvalho de agradecimento a Deus. Né? Olha para você ver o tanto que a nossa doutrina é importante. Ao recebermos de braços abertos os nossos irmãos, uma palavra amiga. Ele dizia também, não tenho mais dúvida de que meu filho não morreu, ele está vivo. Olha o quanto é importante o nosso estudo. Ele reconhece ali a nova fé, né? E questiona que não era justo servir o Espiritismo através das palavras, pois ele não se achava justo por tantos erros, por faltas de afabilidade com as pessoas. Mas a assistência espera ele confessar ali, né, os seus erros e assumir que poderia ser capaz, né? E com os ensinamentos que ele estava frequentando, admitiria a reflexão de ser um comunicador. E ali ele confirma essa palestra e olha o que vem para ele. O tema da palestra, a caridade. Aí ele fala ali longamente, porque os espíritos estavam lhe protegendo. E ele recebe, na fala dele, desse tema sobre caridade, ele recebe aplausos e felicitações. Então, é maravilhoso
ele tenta, né, a essa doutrina, a ser um palestrante também, mas ali o comentário após a palestra sobre o tema de caridade fizera, né, entre os companheiros de estudo, ele fez tantos comentários, para ele foi muito árduo, muito difícil para vencer os confrades, que não era louco, porque ele se fazia de louco diante da doutrina. E admitindo que a fala dele honraria o auditório, que a codificação kardeciana em mim encontrara prestigioso protetor. Então, ele afirmava a presença, né, da espiritualidade amiga para ver se ele acolhia aqueles companheiros de literatura, né? Sendo assim, mostraria a importância em minhas palestras novas, porque ele já se encontrava no Espiritismo novamente. E ele continua as assembleias com os companheiros, a quem ele lhe aparece nessa assembleia, em pleno dia, com os amigos. O velho conhecido tintureiro de Jacarepaguá, todo remendado, rosto ali suarento, ele chega nele, alegre, e diz para ele, né, que bonito, olá, meu amigo, parabéns pela palestra. Olha para você ver, o velho tintureiro vem cumprimentar pela palestra sobre a caridade. Senti humilhado diante deles, ele aí sentiu vergonha dos companheiros, pelo jeito que se trajava. E ele, diante deles, ele balança somente a cabeça. Os companheiros, com ironia, ali, os espíritas são ingênuos. O relacionamento com os companheiros foi abalando profundamente, dominando ele por completo. Olha para ver o ponto que a gente se deixa levar. Há pessoas que não querem crescer para Deus, né? E ele volta ao lar familiar, onde ali ele é enclausurado, tornando o menor entre eles. E ali ele fica, né? E anos se passaram, independente de nossos atos, chega o momento que nos acolhe, que é o desencarne. E ali a pessoa, quando ele desencarna nessa situação que não atingiu a melhora, nós sabemos que é sofrimento. E ali ele ouve vozes fortes de familiares, medo, pavor, susto, apego, impressão, afeto. Sentia na sepultura o cheiro das flores. Ele clamava, meu filho, meu filho. Atravessava ruas, praças, avenidas, onde se dava ali o luxo das conferências nobres dos amigos letrados. E ali, quem veio socorrer? Nossa, o amigo dele, Epídio, o tintureiro, transformado ali nobre com as entidades superiores, ele quis dizer algo sobre mim, mas apenas pude repetir as palavras dele.
Olha as palavras que ele repetiu para o amigo naquele dia, no passado. Olá, meu irmão, meus parabéns. Ele abre os braços acolhedor. Oh, meu amigo, que satisfação. E caminha ele a seu filho. Então, olha aonde ele é acolhido. Nos braços do seu filho, que já ali desencarnado, comovido ali, a assembleia toda dos desencarnados. E Cipriano Neto, através ali de gesto, diz para eles que a afabilidade é mais que um dever, algo que vem de Deus. E o que fizermos ao próximo é a nós mesmos que fazemos. Então, ele convence de tudo realmente, né, que estava completamente errado, e ali recebe todo aconchego. Então, ali, ele mostrou o amigo por coisas do mundo, enquanto que o amigo, já no mundo espiritual, com uma evolução muito grande, perdoou ele de boa, sem maldade. Então, aquele acontecido antes, ele não deu moral àquilo, deixou como se fosse o normal. E o Evangelho nos ensina que o que fizermos de mal para com os nossos irmãos, caminhe até ele, vai até ele enquanto estamos aqui na terra, pede perdão, né? E ele não teve esse tempo. Quer dizer, os anos se passaram, né? Os anos passam. E nós, o que nós aproveitamos nesse tempo, né? Então, o texto é muito esclarecedor, muito comovente a nós, porque nós vemos que a melhora está em nós, é só nós querer. Quantos exemplos maravilhosos os Espíritos traz para nós, que temos certeza que a morte não existe, né? A morte não existe. Nós só transferimos para outro mundo. Mas a vida continua, a vida para o futuro, que é a nossa pátria, de onde viemos, vamos retornar. E tem também, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós, muito comovente, né, no capítulo que fala a respeito desse texto, dessa reflexão de nosso amigo, que no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. No item 6, que fala sobre a afabilidade e a doçura. Então, eu vou pegar o livro do Evangelho, que eles nos traz para nós. Oi, irmãos, retornei, estão me ouvindo? Oi, olá, Sim, sim, Neuza, estamos te ouvindo. está me ouvindo? É porque eu fui pegar o livro aqui, o Evangelho, que não estava na minha mão, sabe? Tá, não, Eu vou tranquilo. pegar aqui, se ainda estiver no horário, eu vou ler o item 6, Temos tempo, fica a à vontade. comunidade e a doçura, no capítulo 9, que traz muito esclarecimento para nós.
livro. No item 6, que fala sobre a instrução dos espíritos, a afabilidade e a doçura. No item 6. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as manifestações. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que é o caso do nosso irmão, né? Que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado, quando estão por depras. A essa classe pertence ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram a lures, não se atrevendo a usar da autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem, ao menos, ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: eu estou detestado. Não basta que dos lábios protegem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, a hipocrisia, aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz, é o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pela aparência, mas não pode enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Então, tem também no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos também, né? No item 7. Pode ler também, João? Ainda dá tempo? Sim, Neuza, fica à vontade, Neuza, temos tempo. Então, no capítulo 10, no item 7. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quanto apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. São Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24.
Nossa, esse aqui é muito bonito, é a realidade nossa, né? Então, não adianta eu fingir que eu estou com Deus, estou estudando, eu sei, mas e o que eu estou fazendo de bom para o próximo, né? Então, se eu tenho algo que eu fiz de errado, que eu volte e peço perdão a eles, né? Então, os Espíritos deixam bem claro isso aqui. E eu também, através do texto, eu achei que também fala a respeito de servir mais as pessoas daqui da Terra, né? Aí eu pude enquadrar, assim, também no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Porque ele falava muito dos amigos deles, que ele, de estudo, né, de letrados, que ele deixava de ser assíduo na doutrina para ouvir os amigos, né? Então, aqui também tem trechos também que ajudam-nos muito a respeito. E no item 9, instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade. Né? O que é a nossa verdadeira propriedade que vamos nos levar? No item 16. Item 15. Item 9. Desculpa, demora um pouquinho de eu achar os capítulos aqui, mas já estão aqui, graças a Deus. Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. No item 9, o homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Goza durante a sua permanência na terra, mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real, que possui ele, pois, nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bens depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usuários no país, mas não se carrega daqueles que lhes seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a sua vida futura, e fazei provisão de tudo que poderá nela vos servir. Então, aqui está, meus irmãos, o que eu pude trazer nesta reflexão de hoje foi isso aqui que eu mostrei para vocês, e com a proteção de Deus, ele me proporcionou de vir aqui passar para todos nós. Nós devemos muito estudar e ouvir os Espíritos, que são nossos amigos, independente da hora, do lugar onde estiver, que sejamos mais atentos. E deixo aqui a cada um de vocês para que possa, né, completar esse entendimento desse texto com mais clareza, porque cada um de nós tem um pouquinho diferente a trazer para o próximo, né?
e que vocês sejam esse próximo que possa nos ajudar nesta manhã, completando esse texto maravilhoso. Um bom dia a todos, que Deus ilumine, que possamos ser envolvidos com a bênção de Deus, porque quando estudamos, nós sentimos melhores, um pouquinho mais perto de Deus. E estarmos juntos num momento desse, de ter esse compromisso com Deus, é maravilhoso, porque a gente sente a presença do Pai conosco e que Ele possa estar conosco em todas as horas, em todos os momentos. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe sempre, que assim seja.